Olá, família! Estamos aqui com mais um episódio e hoje a nossa convidada é a Milene Frota. Ela é otorrinolaringologista. Hoje nós vamos abordar assuntos relacionados à infância, mais voltado para a infância, né, Milene? Isso. Muito obrigada pela presença, que bom que você veio. Conta pra gente um pouquinho de você. Ei, Ana, queria agradecer o convite, fiquei muito feliz. Eu tô adorando o canal, que vocês abordam, assim, vários temas da família. E é muito prazeroso vir aqui falar um pouco da otorrinolaringologia, que é uma área que eu amo mesmo de paixão, e compartilhar alguns conhecimentos, porque através de um bate-papo a gente consegue sanar várias dúvidas, né, de mães, às vezes dos próprios pais mesmo, e informação é libertador, né? Quanto mais a gente tem informação, a gente tem mais segurança, principalmente em lidar com nossos filhos. Então, queria agradecer. Eu fiz otorrinolaringologia na Santa Casa aqui de Belo Horizonte. Depois, me especializei em rinologia, que são doenças do nariz, também na Santa Casa. E, atualmente, eu sou preceptora também do serviço de residência de otorrino da Santa Casa. Gosto muito da parte acadêmica, trabalho em vários hospitais também. Estamos aí juntos e estou terminando um mestrado na UFMG. Então, muitas estou à disposição. Muitas coisas. Milene, você também tem um canal no YouTube com essas informações todas. Isso. Inclusive, falar com vocês. A gente tem um canal no YouTube formado por eu, pela Mariana e pelo Thiago, que são otorrinos maravilhosos também. E nesse canal a gente aborda vários temas de ouvido, nariz e garganta. É super interessante. Já tem vários vídeos disponíveis lá. E espero que vocês gostem. Entrem lá, inscrevam no canal e nos acompanhem também. E olha só, vocês já estão vendo que Milene tá cheia de apetrecho. Então, uma das coisas que ela vai mostrar também é a tal lavagem nasal das crianças. Então, vocês ficam com a gente aqui que vai chegar essa parte lá. Isso mesmo. Milene, pra gente começar então, como que a gente detecta uma possível perda auditiva no bebê ou na primeira infância? Quais são os primeiros sinais? Isso. Essa pergunta é excelente porque, primeira coisa, toda criança, quando nasce, ela tem que sair da maternidade com a triagem auditiva neonatal, que é o teste da orelhinha, que é um teste chamado de otoemissões acústicas. É lei no Brasil, já há mais de 10 anos, que é obrigatório esse exame na maternidade? De preferência ainda na maternidade, né? O que esse exame ele vai fazer? É um exame totalmente indolor, não invasivo, a criança não sente nada, é bem tranquilo. De forma geral, é colocado um estímulo sonoro no ouvidinho do paciente e depois esse ouvidinho dele a gente vai detectar se captou ou não esse estímulo, né? Faz um barulho lá no ouvido. Faz um barulhinho no ouvido e a orelhinha lá, através de umas emissões, vai detectar se a criança passou ou não no teste. Então, é um teste de triagem, né? Eu fiz esse teste, significa que meu filho vai escutar bem a vida inteira se ele passou? Não necessariamente, tá? Então, é uma triagem apenas. Ou seja, se a criança passou, se ela foi bem no teste, ela vai ser depois acompanhada pelo pediatra, vida que segue, orientações gerais. Se a criança não passou nesse teste, não necessariamente significa que ela é surda. Provavelmente ela vai repetir esse teste novamente, depois ela vai fazer um outro teste, que chama BERA ou PEAT, para investigar melhor essa possível perda. De forma geral, essa criança ela tem que ser investigada de uma forma muito rápida e precoce. Até 2, 3 meses, essa criança que não passou, ela tem que ter um diagnóstico. Porque se ela tiver algum quadro de surdez, ela tem que ser reabilitada muito rapidamente. O que é reabilitada rapidamente? Aparelho auditivo. Mas ela vai usar aparelho auditivo 3 meses, neném? Sim, deve sim e sim. Porque quanto mais precoce o uso desse aparelho para estimular a audição, melhor para a criança em todos os aspectos. De desenvolvimento, Com certeza. Uma criança que nasce com uma surdez, ela deve receber estímulo sonoro o tempo inteiro. Porque quem escuta, na verdade, é o cérebro, né? Então, essa criança, no primeiro ano de vida, para todas as crianças, mas para essas que não passam na triagem, principalmente, no primeiro ano de vida, nos 2, 3 primeiros anos de vida, é muito importante esse estímulo sonoro para a criança, para poder realmente fazer aquelas conexões cerebrais. Então, quanto mais input, né, a gente der para essa criança, ela mais se estimula. Então, antigamente não tinha triagem auditiva, né? Então, às vezes, os pais, nenenzinho, você não percebe, né? Se você não faz um exame.
E aí os pais iam perceber quando a criança já estava na escola, que a professora, né, ia chamar a atenção. E aí, infelizmente, muitas vezes já é tarde. Às vezes você perde aquela janela ali de conseguir um aparelho. Às vezes até a criança vai para o implante coclear, que é um assunto vasto também. Então, receber estímulo sonoro e estar atento a esse exame é super importante. Um ponto também interessante da gente comentar, que tem algumas crianças que elas tendem a ter um risco maior para deficiências de audição. São as crianças, por exemplo, prematuro extremo, crianças que vão para o CTI neonatal, que recebem antibióticos. Muitas vezes esses antibióticos, eles são mais ototóxicos, né? Tóxicos para o ouvido. Crianças que têm síndromes ou que têm casos na família, né, já detectados de surdez. Então, são crianças que muitas vezes elas vão direto para esse exame mais específico, que é o BERA, e acompanhado muito mais de perto pelo otorrino, com um diagnóstico mais precoce. Né? Então, esse grupo é importante a gente chamar a atenção aí. Se porventura fizer esse exame, né, ainda na maternidade e detectou que a criança não passou, né, ela vai precisar repetir. Você falou que não significa que ela é surda, mas isso dá uma super preocupação ali, né, com mães. Mas pode significar que às vezes não desenvolveu alguma outra coisa e ainda tem um tempo para desenvolver. Exatamente. Tem crianças que o vernix mesmo da criança, né, às vezes impacta ali na orelhinha, às vezes é um problema só condutivo, e depois que ele sai já ajuda. Às vezes o canalzinho é muito pequenininho, não vedou bem, né, na hora ali do exame. Então, tem vários outros aspectos. Por isso que a gente tem que repetir, às vezes, com um tempinho ali, mas um tempo rápido, né? Não é algo que a gente tem que correr mesmo a favor para poder detectar. E o que você pode dar de dica, de informação para a gente também, que muitas mulheres não têm oportunidade de fazer esse exame ainda na maternidade. Pelo Brasil todo, né, a gente tem algumas maternidades que não fazem esse exame ainda. E aí acabam indo para o posto de saúde, né, alguma situação. E aí o tempo do posto para poder fazer esse exame, às vezes, fica longo, né? A gente sabe que dentro de 28 dias seria o mais ideal, né? Isso mesmo. E aí não conseguiu fazer o exame em 28 dias. Deixa pra lá, tem mais uma tolerância. O que essa mãe vai fazer? Não, nunca deixe pra lá, né? Assim, de modo geral, isso como é lei no Brasil, até no posto de saúde mesmo, isso tende a funcionar bem, né? Todo mundo já sabe disso, é um protocolo. Então, assim, é meio raro não conseguir, mas existem esses casos, né? Às vezes o pessoal do interior e tudo, é mais difícil. Mas, assim, procura o pediatra, que o pediatra vai conseguir te informar, te encaminhar com prioridade, porque é um exame muito fácil, barato, rápido, não invasivo para você deixar de fazer, né? Então, toda vez, assim, que a gente vai examinar um paciente, a gente sempre pede a carteirinha ali da maternidade para conferir se fez o teste da orelhinha, mesmo a mãe falando, não, ele escuta bem, ele acompanha e tudo, mas não é só isso, né? Então, é importante, sim, e consegue. E começou a crescer, e aí eu comecei a perceber que aquela criança, eu chamo ela não olha pra mim, eu peço pra ela fazer alguma coisa e ela não responde, sem considerar o Terrible Two, né, gente? Que aí eles fazem por conta própria. Mas aquela criança que, de fato, a gente tá chamando e ela não tá ouvindo. Qual é o sinal, assim, pra gente detectar alguma alteração auditiva em crianças maiores? Excelente. Então, como eu falei, a triagem auditiva, né, que é o teste da orelhinha, dando ok, não significa que, deixa pra lá, então minha criança escuta bem, então não precisa se preocupar mais com isso. Não, por quê? Existem algumas perdas auditivas que elas só vão se manifestar mais no decorrer da infância ou na juventude. Então, um teste da orelhinha que veio normal, você não fica... Não fica livre 100%, né? Então, assim, existem alguns sinais, sim, das crianças maiores que a gente tem de observar. Então, por exemplo, aquela criança que já está na escolinha, que ela é desatenta, não presta muita atenção. Muitas vezes a professora é super importante nesse aspecto, porque os próprios professores, às vezes, contam para os pais, às vezes os pais não percebem tanto, mas às vezes a criança senta... mesmo lá na frente, ela tem dificuldade, né? Criança que escuta televisão muito alto, que fala muito alto, que fica muito irritada, né? Ou tem troca de fonemas, atraso ali na fala. Pode ser uma fase, pode ser, mas a gente sempre tem que investigar a audição em primeiro lugar, né? Para descartar causas orgânicas.
Mesmo às vezes uma perdazinha leve que for, para a criança, isso faz uma diferença enorme na vida dela, no desenvolvimento. Então, são sinais, assim, que nos fazem ligar o alerta, procurar o pediatra ou o otorrino para fazer os exames, né? Um dos exames é a audiometria, tem várias formas desde pequenininho, a gente tem vários exames que podem ser realizados e é muito importante para o diagnóstico precoce, para o tratamento. Muito bom. A gente tem aqui mais uma vez, né, para vocês que estão assistindo, que mais uma vez você citou a escola, né, em conjunto aí com essa família, com mães e pais. E a gente tem um podcast aqui também que eu trouxe professoras. E elas falaram algumas situações relacionando com a escola, com a família, sabe? Depois vocês voltam lá aí para vocês escutarem isso daí também. Mas, Milene, como que a gente pode detectar, né, os sinais em casa de uma infecção no ouvido? Joia. Infecção no ouvido, os pais ficam loucos, né? E assim, com razão, porque é muito incômodo para a criança, para os pais, gera uma preocupação muito grande. Só que, assim, infecção no ouvido é muito comum na infância, extremamente comum. Então, cerca de 80% das crianças, elas vão ter pelo menos um episódio de otite no primeiro ano. Mais ou menos uns 40% podem ter até uns 3 episódios. E uma minoria, mais ou menos uns 20% das crianças podem até ter uns 6 episódios de otite, que é a infecção do ouvido, né? Então, é extremamente comum. A otite, que é a infecção do ouvido, é a causa mais comum de surdez temporária ali, alteração na audição da criança. Mas, felizmente, é uma alteração que muitas vezes é revertida, consegue se controlar. Né? Então, assim, ainda mais nessa época aí de pandemia, tava todo mundo aprisionado ali, mas depois que todo mundo voltou para a escola, o consultório encheu muito de otite, de sinusite, de adenoidite. Então, todas essas ites voltaram com muita força. Isso porque mão suja e coloca? Porque a gente estava todo mundo controlado, né? Com máscara, evitando contato. Começamos a voltar esse contato, então o sistema imunológico teve que relembrar ali, trabalhar tudo de novo. Então, os vírus que eram mais tranquilos, assim, começaram a ser um pouco mais perigosos, vamos dizer assim. Então, a criançada ficou com muitos sintomas de ites, né? Então, até hoje aí tá tendo bastante, principalmente essa época, a época dos vírus aí. Então, as otites são muito comuns, elas têm que ser tratadas, logicamente. Quais são os sintomas, né, de otite? Normalmente, a criança vem primeiro com um quadro de gripe, de um resfriado, de uma sinusite, aí ela melhora, aquele nariz obstruído, aquela secreção, ela dá aquela melhorada e uns dias depois começa com dor de ouvido. Isso acontece porque a secreção ali do nariz, ela vai para o ouvido porque a gente tem um canal, né, que é a tuba auditiva que comunica o nariz com o ouvido. Então, é uma história natural da doença mesmo acontecer isso. Só que em alguns casos, essa secreção ela fica retida lá na orelha, e aquela secreção abaula aquele tímpano. Então, a criança tem a dor forte, aquele febrão, aquela prostração, mal-estar, né? Aquela criança quietinha. Criança quietinha, a gente já liga o alerta, não tá errado, tem alguma coisa. Então, a criança quietinha, com febrão, dor de ouvido, muitas vezes o ouvido purga, né? Vaza, pus, ou por um, ou pelos dois, né? Os pais ficam extremamente preocupados. E, nesses casos, normalmente, o tratamento é realmente com antibiótico oral, né? Antibiótico de tomar mesmo. Alguns casos de otite, nem todos os casos de infecção de ouvido precisam de antibióticos. Isso vai depender da idade, vai depender do estado geral, de como é essa otite, tem vários tipos de otite. Mas essa que eu falei que é a clássica, depois de uma gripe, ouvido doendo muito, febre e tudo mais, normalmente essa sim precisa, tá? Então, quando que é essa otite, já que você falou que, eu falei que é super comum, que a maioria resolve, é assim mesmo, mas quando que a gente tem que preocupar com essas crianças que têm esses quadros de otite? Primeira coisa, quando essas otites são otites de repetição, né? A criança tem uma seguida da outra. E a gente fala de repetição, normalmente umas 3 otites diferentes, né? Em 6 meses, ou uns 4 episódios de infecção de ouvido, mais ou menos em 1 ano. Claro que isso pode variar, mas de forma geral isso, pra você ter uma ideia o que seria de repetição. Quando o líquido fica aprisionado lá no tímpano por mais de 3 meses, a gente controla isso com o exame. Então, aquele líquido ficou lá, que é o líquido do nariz, né? Ficou preso lá, nada, não melhora, usou remédio e tudo, não melhora. Então, talvez tenha indicação de um procedimento. Crianças que têm alteração
na fala, ou crianças que têm síndrome, né? Então, esses casos, assim, ou crianças que têm infecção e culminam com uma perfuração de tímpano que dura. Então, são casos que ligam alerta aí, tem que procurar o otorrino, que muitas vezes a criança ou precisa colocar aquele tubinho de ventilação, que é um carretelzinho, para ajudar a drenar aquela secreção. Fica com esse tubinho. Até ele sair. Até ele sai sozinho, né? 6 meses, 8 meses, varia muito. Ou perfuração contínua, né? Que não fecha, às vezes tem que fazer uma cirurgia de reconstrução. Ou só acompanhamento clínico mais de perto mesmo, né? Com exames de audiometria e tudo mais. Então, isso vai depender muito, mas esses quadros que eu falei que nos ligam mais o alerta de acompanhar esse paciente mais de perto. Tá. A gente não tem no nosso roteiro, mas a natação com a otite, o que pode fazer isso aí? O menino entrou na natação, ele vai ter otite? Não necessariamente. Essa otite que eu comentei primeiro, que dá aquela dor, né, que febre, purga. Mais com secreção. Isso, tá relacionado mais às escolites, vamos dizer assim, mais a escolinha, acabou de entrar na escolinha, acabou de entrar na escolinha, aí começou a adoecer toda semana, sempre tá com o nariz encatarrado, e daí é mais comum porque vem do nariz. A natação, quando a criança tem otite, normalmente às vezes é uma otite externa, que é mais do pavilhão aqui, do canalzinho do ouvido, às vezes por uma irritação, depois fica aquela aguinha presa e manipula, às vezes tem aquela otite externa. Mas não é proibitivo da criança fazer natação, não tem problema nenhum, é até muito bom, né? Isso vai depender muito de cada quadro, né? Mas não, de forma geral, só ficar não tem problema. Nos sinais. Agora sim, claro, uma criança que tem uma perfuração do tímpano, daí a gente não orienta, já é um outro caso específico. Sim. Mas a criança tem o ouvidinho normal, o tímpano fechado. Tem as otites de repetição, não tem por que proibir, né? Tá. E como que a gente faz para limpar essa orelha? Ótima pergunta. Essa pergunta é muito boa, porque não cabe só às crianças, né? Adultos também, isso é muito importante. Todo mundo pergunta, como que eu limpo meu ouvido? Como eu limpo meu ouvido? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que a nossa orelha externa é formada aqui pelo pavilhão e o canal auditivo, né? Que é bem pequenininho. Que tá lá dentro. Que tá aqui dentro, antes do tímpano. Então, esse canal auditivo, ele é formado por pele, então ele produz suor, ele produz cera, uma descamação que é natural. A gente tem que ter isso, né? Outro fator é que a cera é algo natural do nosso corpo. Todos nós produzimos cera. E a cera, ela tem fatores antimicrobianos, tem fatores antifúngicos, protege contra a entrada de insetos, ela lubrifica o ouvido. Então, cera não é sujeira, cera é uma coisa natural. Quando a gente olha, às vezes, no bebê, vê aquela cerinha branquinho ali, amarelinho ali, é normal. A gente não deve querer ter um ouvido 100% livre de cera, já que cera é uma proteção. Porque quando a gente vai levar a criança no pediatra, então a gente dá aquela geral, né? Inclusive no ouvido, porque vai olhar o ouvido inteiro, falar que eu não tô limpando. Fala, nossa, essa mãe não limpa o ouvido. Não, pelo contrário, quando a gente até vê aquela bordinha ali com uma cerinha, a gente até fica feliz, que a gente percebe, então, que a mãe não tá lá cutucando o ouvido. E não se deve fazer isso, né? Porque a cera é uma proteção. Tá, tudo bem, Milene, você falou que cera é uma proteção, mas afinal, como que eu limpo o ouvido? Gente, então, criança, pode dar o banho normal, você não vai jogar soro lá dentro do ouvido, nem água, jamais, mas também não precisa ter aquela neura de na hora que o menino tá tomando banho ali, de você tampar o ouvidinho, colocar algodão, se cair água no ouvidinho na banheira, não tem problema nenhum, não precisa ficar com essa neura, tá? Terminou o banhozinho, pega uma toalhinha ou uma fraldinha, limpa as voltinhas aqui do ouvido, até onde o seu dedo conseguir ir, né? Com a toalhinha, com a fraldinha. Pronto. Não precisa cotonete, nada, porque também o canal auditivo, entre aqui o meato e a membrana do tímpano, ele é muito pequenininho e ele não é totalmente reto. Então, você colocar uma coisa pontiaguda, você com certeza vai machucar. Não sabe até onde chegou, você não sabe até onde. Você pode perfurar esse tímpano, lacerar a pele do conduto. A gente atende muitas vezes criança com sangramento no ouvido, porque foi tentar cutucar ali, né? E sangrou a pele, é muito sensível. Então, e o ouvido é importante também, ele tem um mecanismo autolimpante, né?
células de dentro do canal, elas se regeneram, elas vão empurrando aquela cerinha, né? Então, é normal ter cera. Quando que a gente precisa realmente lavar o ouvido? Que às vezes chegam mãezinhas lá, falam assim, eu vim trazer ele para lavar o ouvido. Aí eu pergunto, não, tudo bem, mas ele tem alguma queixa? Ele não tá escutando bem? Tá acontecendo alguma coisa? Não, só quero ver se ele precisa lavar o ouvido. Vi na internet que tem que lavar o ouvido. Tem que lavar o ouvido, assim. Aí a gente vai ver, quase não tem nada, tem só um pouquinho. Falo, não precisa, explico tudo isso. Quando realmente tem que lavar, é quando a criança... Tem alguns pacientes que realmente tem um acúmulo de cera, né? Igual eu sempre dou o exemplo. Não tem algumas pessoas que têm a pele mais oleosa, que tem mais espinha, tem outras que têm a pele mais seca? Então, tem algumas pessoas que têm uma produção de cera um pouco mais acentuada. E aí, essa cera, ela se acumula mais, causando uma obstrução mesmo, um tampão no ouvido. E aí, a criança, às vezes, o adulto, a criança, não escuta bem mesmo, fica surdo, né? E aí sim, tem que ir no otorrino. Aí no otorrino não, a gente tem um aparelho, a gente tem a luz, a gente sabe a distância, a gente tira muito facilmente aquela cera. Então não precisa ficar em casa agoniado, procurando, vi na internet que tem um dispositivo assim, que você coloca, parece muito bonito, mas jamais usem, jamais. Já vou olhar na Shopee, já vou olhar em todos os lugares. Exatamente, não. Tudo que parecer muito fácil, nunca use, né? Sempre no otorrino, que é muito tranquilo pro otorrino, né? Na dúvida, só procurar. Vamos passar pro nariz? Vamos. Adoro nariz. Como que a gente faz o diagnóstico das infecções nasais? Ótimo. Vou falar aqui um pouco mais das rinites, né? Que são as alergias, que são mais comuns. O diagnóstico de rinite alérgica, ele é clínico. O que significa isso? A gente não precisa ficar fazendo exame na criança para diagnosticar rinite. O que é rinite? É aquela criança que a mãe chega e fala... Nossa, ele vive coçando o nariz, coça o olho, coça o ouvido, faz até aquele barulhinho, né? No ouvido, coça tudo. Sempre tá com aquela aguinha saindo do nariz e o nariz entupido, né? A criança tem, às vezes, até aquele sinal do alérgico, que é uma preguinha aqui, ó. De tanto que ele faz assim com o nariz, fica uma preguinha aqui. Pessoa que tem. Tem, ó. Olheiras também. Então, são sinais indiretos de crianças e adultos que têm a rinite alérgica. Isso, né, a mãe contando isso, somado ao exame que a gente faz, que a gente vê a mucosa mais com uma secreção, mais pálida, o narizinho mais entupido, a gente consegue fazer esse diagnóstico de rinite alérgica. Existem exames para detectar rinite alérgica? Existem exames de sangue, que você pode colher, sim, para poder avaliar se tem uma alergia mais a ácaro, a mofo, a grama, ao epitélio, né? A descamação de pelo de gato, de cachorro, assim, de tudo que você imaginar, né? Existem exames de contato da pele, que é o teste cutâneo também. Só que não é para todo mundo, não é todo mundo que vai fazer, que precisa fazer. Quem vai fazer são aquelas pessoas, crianças ou adultos, que têm sintomas persistentes, que não sabem muito bem a que eles têm alergia, tem uma suspeita, mas não tem certeza, ou que já tem uma indicação da imunoterapia, que é a vacina, né, para rinite, então tem indicação. Não é todo mundo que tem. Então, não adianta assim... vou ali fazer um teste de alergia para ver o que eu tenho alergia. Não adianta, você tem que ter sintoma. Porque se você fizer o teste, se todo mundo aqui fizer o teste, vai dar sensibilidade a alguma coisa. Mas não quer dizer que você tenha alergia àquilo. Para você realmente ter alergia, você tem que ter sintoma de coceira, de espirro. Então, não adianta fazer o teste por fazer, né? Tem que ter indicação. E quando tá tudo bem, diagnosticamos uma alergia na criança. Importante falar também que a gente tem o que a gente chama de marcha atópica. O que é isso? Normalmente não é 100%, mas existe uma sequência de fatos. Crianças muito pequenininhas, menores que 2 anos, é difícil a gente falar em rinite alérgica para elas. Normalmente, o que elas têm primeiro? Uma dermatite atópica. Então, questão de pele, isso, vem primeiro. Depois vem uma questão de alergia alimentar. Depois vem a questão de uma alergia mais respiratória, assim, uma asma, e depois vem a rinite, né? Então, normalmente a ordem é essa. Lógico que não é 100% assim, mas tende a ser assim. Então, a gente diagnostica rinite mesmo depois de 2, 3 aninhos de idade, mas a gente já suspeita aquela criancinha que tem alterações de pele, dermatite, aí vai vir com alergia alimentar, e você já pode ir preparando aí uma possível rinite, né? E o tratamento, né, da rinite... É importante a gente dizer que a rinite alérgica, ela não tem uma cura.
mas ela tem tratamento e as crianças podem ficar muito bem com o tratamento por muitos anos, né? E o tratamento é principalmente a lavagem nasal com soro fisiológico, depois a gente vai falar mais um pouquinho, diariamente, e os remédios de spray do nariz, que são os corticoides tópicos, que são indicados sempre por um médico, né? É a budesonida, né? A Buzonide, a Vamis, Nasonex, todas essas medicações, que são os sprays, que devem ser usadas por vários meses até. Então, não adianta a gente, às vezes, estar tratando uma criança de rinite, aí fala com os pais, vamos usar as medicações por 3 meses. A criança está com o nariz entupido. Usou uma semana, melhorou, aí eles param. Não pode. Por quê? Essas medicações, elas demoram mais ou menos uns 20 dias a 30 dias para começar a fazer o efeito. Que elas fazem um efeito de desinflamar o nariz. Então, para isso, tem que ter um tempo. Então, quando você está começando a fazer o efeito, aí para de usar e fala assim, não adiantou nada. Não adiantou nada porque não deu aquele tempo, né, para a medicação começar a fazer o efeito de tirar aquela carga de inflamação do nariz que contribui para aquela coceira, para aquela pingação, né? Então, precisa persistir, né? É importante a gente diferenciar aqui os remédios, esses sprays, Buzonide, esses outros, daquelas gotinhas do nariz, que é a nafasolina, o Neosoro, famoso lá, Neosoro, que são super perigosos, principalmente na criança. Tá? São remédios totalmente diferentes. O Neosoro, que de soro não tem nada, né? Que na verdade é um remédio que chama vasoconstritor, aquelas gotinhas que desentopem o nariz na hora. Eles trazem um prejuízo enorme para a mucosa do nariz, podem dar até efeitos de taquicardia, arritmia, né? Então, esses aí a gente não usa em criança, tá? É totalmente diferente. Então, o tratamento é basicamente com remédios tópicos do nariz. Os antialérgicos a gente usa bastante também, mas na crise a gente tende a usar. Na crise é o quê? A coceira, o espirro. Antialérgico, ele é bom principalmente para os sintomas de irritação, de coceira. Principalmente coceira e espirro. Antialérgico, ele não é tão bom assim para desentupir o nariz. Os melhores para desentupir o nariz é o soro e os remedinhos de spray. Mas o antialérgico, ele ajuda demais nessa fase ali do quadro pior da crise ali, né? E aí, dependendo de cada criança ou adulto, o médico vai encaminhar, aumentar o tratamento, diminuir o tratamento, observar ou não. Então, assim, isso aí vai variar muito de caso a caso, mas de forma geral, o tratamento é esse. E qual que é a diferença da rinite para sinusite? É uma boa pergunta também. A rinite é uma questão mais alérgica, né? É uma sensibilidade individual que as pessoas têm a determinado alérgeno. O alérgeno é o ácaro, a poeira, o pelo e tudo. Então, por exemplo, temos nós duas aqui. Às vezes eu vou entrar numa sala empoeirada, vou dar 2 espirros e tô super tranquila. Você vai começar a espirrar, secreção, o olho inchar, você vai ter que sair na hora, porque você é muito mais sensível que eu, né? Então, a questão genética também é muito importante. Normalmente, quando os pais são alérgicos, a chance maior dos filhos terem alergia também é grande. Então, a rinite é uma coisa mais alérgica, ela tá ligada mais à cavidade do nariz, então coceira, espirro, secreção, né? Principalmente quando entra em contato com alguma coisa. A sinusite já é uma questão mais de infecção dos seios da face, né? Que a gente tem vários seios da face aqui. Normalmente, a criança ou o adulto tem um resfriado, uma gripe. Aquela gripe não melhora, e aí vem uma infecção, pode ser bacteriana, e acomete ali aqueles seios da face, né? Então, aí o paciente tem muita secreção, tem pus, aquela secreção purulenta, obstrução do nariz. Pode ter aquela dor na face, mas não significa que, eu tô com dor aqui, é sinusite. Nem sempre, né? Mas a diferença básica entre os dois é essa. Entendi. Entendeu? Vamos falar da lavagem nasal, porque aí a gente passa para as amígdalas também. Tá tudo ligado, não tá? Tá bastante, então, tá. Uma coisa junto com a outra. Tudo misturado. Então, a gente fala da lavagem e aí depois a gente desce mais um pouquinho. Isso. Desce não, né? Entra vai seguindo. Vamos seguindo. Pra gente falar das amígdalas e da adenoide. Isso. Então, como que nós vamos lavar esse nariz aí dessa criança? A lavagem nasal é extremamente importante, sem dúvida alguma. Ela umidifica o nariz, né? Ela tira os fatores inflamatórios. A gente não tem que lavar o nariz só quando a gente está doente, né? Eu falo que lavar o nariz é um hábito de higiene.
né? Uhum. Nós não escovamos os dentes todos os dias, a gente não limpa ali o ouvido, a orelha ali por fora todos os dias, a gente teria que lavar o nariz também todos os dias como hábito de higiene, né? Mas infelizmente não é assim, mas hoje já melhorou É bastante. porque lavar o nariz incomoda. Tem algumas pessoas que realmente têm, mas sempre a gente tem um jeitinho, hoje em dia tem vários dispositivos, várias técnicas. Então, de uma forma geral, assim, eu trouxe o básico, né? Tem vários mais aí no mercado, mas para uma criança, por exemplo, um recém-nascido, minha filha acabou de nascer, vamos supor assim, desde o primeiro dia de vida, você já deve lavar o narizinho, né? Uma seringa aqui de 1 ml já é o suficiente, né? Então, você enche com soro fisiológico, sempre de preferência, temperatura ambiente ou ele levemente morninho, nunca soro gelado. Soro gelado incomoda bastante, às vezes até piora a obstrução nasal. Então, para começar assim, testa sempre antes na pele. O recém-nascido, o soro, normalmente, ele não vai entrar numa narina e sair por outra. Primeiro que o volume é pequenininho e eles vão acabar deglutindo. Então, é bem tranquilo, eles ficam quietinhos, é bonitinho. Você coloca lá ele em pezinho, segura no rostinho dele e joga devagarzinho, não precisa de força, em um lado, depois pega novamente, joga do outro lado. Eles vão acabar deglutindo esse soro e é excelente, é isso aí. Uma vez ao dia, dependendo, tá mais gripadinho, 2 vezes, está super tranquilo, né? Criança cresceu mais um pouquinho, alguns meses, você pode aumentar uma seringa de 3 ml, fazer da mesma forma. Nunca é forte, nunca é de uma vez, nunca é com pressão. É sempre com uma leveza firme, né? Mais leve, sem pressão. Criancinha maior, já fez 1 aninho, essa aqui é até da minha filha. 10 ml, né? Esses dispositivozinhos aqui, eles ajudam muito, porque eles têm essa proteção para não ter esse biquinho, para não machucar, e eles vedam o nariz, né? Por que muita gente fala assim, eu lavo o nariz de um lado, mas ele não sai do outro? Sim. Porque normalmente, às vezes, você não veda, porque você tem que colocar isso aqui, ó, dentro do nariz e vedar. Porque se ficar frouxo... o buraco que colocou. Exatamente, o buraquinho do nariz fica tampadinho mesmo, totalmente vedado. Não consegue respirar por ele. Porque se você colocar aqui, ó, fica frouxo, o soro vai voltar. Não que isso tenha algum problema, não tem problema nenhum. Mas quando você veda mesmo o seu nariz, você joga o soro enche aqui o nariz e depois passa lá pro outro lado. E aí você vê realmente saindo pelo outro lado. É excelente quando acontece isso? É excelente. Tem que ser assim? Não necessariamente. Tem alguns pacientes que não conseguem, ou tem desvio de septo, ou o nariz está muito congestionado, você não vai fazer pressão para sair do outro lado. Se sair do mesmo lado, não tem problema. A lavagem nasal não tem que ser igual para todo mundo. Depende. Para que você quer lavar o nariz? Você quer lavar o nariz só para hidratar? Você pode usar, por exemplo, um gel, né? Tem vários soros fisiológicos em forma de gel. Não sei se consigo aqui. Saiu. É soro fisiológico, mas é um gelzinho, tá vendo? Isso vai pra dentro do nariz? Dentro do nariz, porque ele umidifica mais a fossa nasal. Né? Então, eu vou até falar depois aqui, crianças que sangram muito o nariz, é interessante a gente passar esses soros fisiológicos em forma de gel. Então, não necessariamente ele tem que ficar lavando com garrafas em alto volume. Às vezes, fazendo essa umidificação, já é o suficiente. Agora, você tá com uma sinusite, muito catarro, aí realmente você tem que usar um dispositivo que leve mais volume de soro. Porque se você usar só spray, o spray vai ficar aqui. Por aí. Não vai adiantar, né? Então, tem que lavar com mais volume, tá? A garrafinha são crianças um pouquinho maiores, assim, depende do costume que você tem, tudo, tem várias no mercado. Então, essa garrafinha, por exemplo, ela cabe 120 ml. A gente completa 120 ml com água filtrada, de preferência ambiente ou um pouquinho morna, né? Aquecidinha. E aí, eles vêm com um sachêzinho, que são sais. Você vai abrir o sachêzinho, jogar lá na garrafinha, né? A água já está aqui, fechar, balançar aqui, virou um soro fisiológico, né? E aí, como que é feito? Sempre a criança sentadinha, em pezinho ali, no banheiro, coloca uma toalhinha, porque vai molhar, tronco um pouquinho para frente, inclina um pouquinho o rosto e coloca também no nariz da mesma forma, de uma forma que vede o nariz, né? Se você colocar aqui, vai escorrer tudo para o mesmo lado. Então, vede o nariz e vai apertar. Fazer assim, ó. E vai apertar. De forma leve também. Sempre com o corpo inclinado, com a cabecinha virada e
o dispositivo também não é reto, né? Ele inclina um pouquinho. Ele também vai inclinar. Você não vai fazer assim, né? Porque senão você pode levar para o ouvido, né? Tem muita gente que queixa, mas eu não lavo o nariz porque dói o ouvido. A maioria das vezes é a técnica que às vezes está sendo inadequada, né? Ou tá virando muito o rosto, ou tá jogando com muita pressão, né? Que realmente pode ir pro ouvido. Mas se você fizer da técnica certa, não vai pro ouvido e é bem tranquilo. O que eu ia falar agora é exatamente isso, que eu li sobre uma discussão aí. Alguns profissionais não estavam recomendando mais e outros profissionais recomendavam. Os que não estavam recomendando estavam falando que estava dando muito otite, né? Tava enchendo o consultório de otite. Só que, na verdade, está relacionado com a técnica que é feita. Né? Quando é só colocar e Exatamente. apertar. É muitas vezes a técnica. E outra coisa, muitas vezes a criança tem otite. Lembra que eu falei no início da história natural? Ela estava com quadro de sinusite, de secreção. Ela ia ter otite de qualquer forma. Não foi a garrafinha que deu a otite nela, né? Então, às vezes, ela já ia ter otite porque ela tá encatarrada, mesmo se você não lavar o nariz, e não foi a garrafinha que deu, né, a otite. Então, assim, a lavagem nasal, por vários estudos, assim, é bem comprovado, né, na eficácia dela. É igual eu falei, não é a mesma lavagem para todo mundo, porque todo mundo fica olhando os vídeos da internet e querem fazer igual, né, aqueles dispositivos, aquelas garrafinhas maiores, querem usar a mesma garrafinha do mesmo jeito, da mesma forma em todas as crianças, em adultos. Depende, você vai usar o soro fisiológico da forma que depende, que precisa. Você tá muito encatarrado? Mais volume. Não tá? Menos volume. É mais para umidificar? Spray. Então, vai depender. Então, não tem uma resposta única, porque tá colocando todo mundo num pacote só, de um jeito só. Aí, realmente, não, né? Individualizado. No curso de cuidados com bebê e amamentação, né, que eu dou também, sempre tem a pergunta da lavagem do recém-nascido, né? E quando eu falo, né, dessa questão de que é mais hidratação do que lavar tudo... É prazeroso ver do outro lado, né? É prazeroso. É muito bom quem consegue fazer. É excelente, mas não significa que tá errado, você vai deixar de fazer porque não saiu do outro lado, né? Então, o fato de você jogar e às vezes ir pra garganta e você deglutir, tá ótimo também, né? Não tem problema nenhum. É tão eficaz quanto, tá? E esse outro, o último aí? Esse último aqui é baby mesmo, é um jato suave. Então, eu vou jogar aqui, não sei se vai pegar. É um jato bem suave, tá vendo? Bem suave. Então, isso aqui são pra, às vezes, também os recém-nascidos, as crianças pequenininhas. Para recém-nascido, tá? Pode também. Tem um biquinho aqui, é bem protetor, você joga lá, é um jatinho bem suave. Pode substituir a seringa, no caso? Pode substituir a seringa também. E até para adultos, aqueles que têm aquela aversão, fala assim, eu não consigo lavar meu nariz, fazer nada. Falo, vamos com calma, não precisa fazer aquela lavagem, né? Vai com um jatinho suave, é só uma pulverização. Vai acostumando ali seu nariz a receber aquele soro. Então, aos pouquinhos, a pessoa acostuma, né? E é um jato bom também. Mas, igual eu falei, se você tiver extremamente com secreção, não vai resolver. Aí, você vai procurar o dispositivo correto para aquele momento, né? Mas funciona bem também. Ótimo. Milene, passando mais uma etapa. Como é que a gente identifica as alterações de amígdalas, adenoide? Na verdade, o que são as amígdalas e o que são as adenoides? É isso, é importante. As amígdalas e as adenoides, elas são tecidos linfóides, ou seja, tecidos de defesa do nosso corpo, né? É importante falar aqui que todos nós já tivemos adenoide. Porque, às vezes, é muito comum, meu filho tem adenoide. Sim, graças a Deus, né? Que bom que veio com ela. Que bom que veio com ela. A gente tem adenoide mesmo. Normalmente as crianças que têm adenoide. No primeiro ano de vida, é difícil ainda a gente ver adenoide em criança. Está começando a se formar. A partir do segundo ano, que a gente consegue detectar mais essas adenoides. Por quê? A adenoide, a amígdala todo mundo sabe onde fica, né? Abre a boca aqui, a gente vê do lado, tem a campainha, que é a úvula, e aquelas duas bolinhas ali são as amígdalas. A adenoide, ela não é essa carninha aqui, que a gente faz assim e vê. Isso aqui são os cornetos. A adenoide, ela fica lá no fundo do nariz, em cima do céu da boca, né? No céu da boca ali, e lá no fundo do nariz. Então, a gente não consegue ver no consultório, assim, na adenoide. A gente consegue ver, quando a gente tem no consultório, aquele examezinho da filmagem, que a gente coloca o caninho lá dentro. O caninho lá, filma lá atrás. Daí, a gente consegue ver a adenoide. Então, todas as crianças, elas têm adenoide. E todas as crianças, a adenoide nas crianças vai crescer. É normal crescer. Por quê? Depois de 1 aninho, 2 aninhos, a criança entra na escola,
ela vai receber todos os micro-organismos. Então, ela vai respirar, aquele micro-organismo vai entrar no nariz, vai, vamos dizer assim, bater ali na adenoide. E a adenoide vai recebendo aquele estímulo, vai ficar ali. Aí o tecido de defesa vai aumentando, porque ele vai recebendo micro-organismo, estímulo e tudo. Então, aquela adenoide, ela vai crescer naturalmente. É normal isso. Mas existe um crescimento de uma curva normal, né? A adenoide, ela passa a ser preocupante quando aquele crescimento é exagerado, de forma a causar obstrução do nariz entupido, criança ronca todos os dias, não ronca só quando tá cheio de gripado, só quando tá cheio de meleca. Todos os dias. Você pergunta, mãe, ele ronca todos os dias? Todos os dias. Eu fecho a porta, eu escuto ele roncando, igual adulto, diariamente, né? Então, a partir daí, a gente pensa que a adenoide pode estar causando um problema de obstrução e até de apneia do sono, né? Que é a pausa na respiração ali durante o sono. Então, aí sim a adenoide impacta. Mas todo mundo tem adenoide e ela vai crescer em todo mundo na infância. O pico de crescimento da adenoide é por volta dos 5 anos de idade. E aí chega por volta dos 7, 8 anos, ela vai diminuindo. Então, assim, por exemplo, na nossa idade, não é pra gente ter mais adenoide, né? A gente tem outras coisas, mas a adenoide a gente não tem mais. Tá? Não tem ela aumentada. Não, ela vai sumir. Ela some mesmo, ela evolui. Aí o que a gente tem? O corneto, o septo, que pode estar desviado, outras causas de nariz entupido. Não mais adenoide. Para adulto não é comum. E quanto tempo, o que a gente tem que ver que ela tá normal? O que eu vou ver na minha criança para poder fazer uma avaliação de adenoide? Ela gripa toda hora? Isso, exatamente. O que acontece? O principal sintoma, né, de aumento exagerado da adenoide é ronco e apneia do sono, né? O que é a apneia do sono? Quando a criança para de respirar por conta de uma obstrução aqui da faringe, né? E a denominação é por pelo menos durante 10 segundos, Nossa né? E aí, uma apneia do sono na criança já é anormal, não é normal. Criança roncar não é normal. A gente não pode achar, engraçadinho, ele ronca todo dia, olha só. É igual o pai dele. É igual o pai dele, exatamente. É igual o pai dele, ele ronca, olha só, igualzinho o pai. Não é engraçado, não é normal. Isso é realmente um problema, pode ser um problema. Então, a criança que tem... e a principal causa de apneia do sono na infância é aumento da adenoide, da amígdala ou dos dois, né? E aí, a criança, o que ela vai ter? Dorme de boca aberta, respira só de boca aberta, baba muito, sono agitado. É aquela criança que vive rodando na cama. Parece que ela fica procurando um lugar melhor, uma posição melhor para ela respirar, né? Então, muitas vezes ela fica com o pescocinho mais elevado, fica com um helicóptero mesmo, assim. Então, ela fica procurando uma posição para ela respirar. Criança que faz xixi na cama, para as crianças maiores, né? Que às vezes já desfraldaram ali, elas voltam a fazer xixi na cama. Porque o hormônio antidiurético, que é o hormônio ali que prende o xixi à noite, ele é produzido, né, durante a noite, durante o sono. Se a criança ela não dorme bem, ela tem microdespertares, ela não dorme bem, esse hormônio não é produzido. Então, o xixi vaza mesmo, né? Então, é um outro sintoma também. A gente sempre pergunta, faz xixi na cama? Outra coisa, crianças desatentas na escola. Às vezes com diagnóstico de hiperatividade, muitas vezes, na verdade, ela tem uma apneia do sono, chega na escola cansada, porque ela não dormeu bem, de cansaço, de sono não reparador, né? Então, tira nota ruim na escola, não come bem, ou é aquela criança que enrola para comer, que demora séculos para comer. Por quê? Criança que tem uma adenoide grande, às vezes ela não sente cheiro direito. Né? Porque as partículas de odor, elas entram pelo nosso nariz, né? E aí, por aqui, e também quando a gente mastiga o alimento, por trás também. E às vezes essa adenoide não deixa aquela partícula do cheiro chegar na área ali que a gente sente o cheiro, né? Então, na verdade, às vezes a criança não tá sentindo um cheiro bom. Então, muitas vezes, quando ela até tem que fazer uma cirurgia de adenoide, depois a criança começa a comer muito, porque ela começa a ter o prazer na comida mesmo, né? Então, isso também é um sinal. E tem vários outros. Pesadelos também. Às vezes tem criança que tem muito pesadelo. Aí é rotulado, problema psicológico, ela tá tendo na família. Mas às vezes ela tem pesadelo porque ela acorda toda noite. Ela acorda no escuro, assustada, engasga porque não respira bem.
né? Então, assim, são sinais que a gente nunca ia imaginar que eram problemas de adenoide, mas podem ser, né? Então, liga o alerta aí para procurar o otorrino, para investigar também. E quando que faz esse tratamento cirúrgico, né, para criança? Primeiramente, a gente tenta fazer um tratamento clínico, ou seja, com remédios, né? Que são os sprays do nariz, a lavagem nasal, algumas outras medicações, né? Por um tempo. Mas se a criança não responde bem a isso, ela realmente tem indicação de cirurgia, né? Isso é discutido, lógico, no dia a dia, com o médico, com o otorrino, mas a criança tem um adenoide muito grande, que tem todos esses sinais que eu falei, tá prejudicando o crescimento, o desenvolvimento, ela pode sim ter indicação à cirurgia, né? E a cirurgia, quando bem indicada, né, e bem realizada, ela tem uma resposta muito satisfatória. Muito boa para o desenvolvimento. A criança melhora muito porque a obstrução, a apneia do sono, a adenoide grande, a amígdala muito grande, com sintomas, elas prejudicam também outras coisas. O desenvolvimento da face, né? É criança que fica com os dentinhos tortinhos, tem que usar aparelho por muitos anos, o palato muda, a forma da face da criança altera toda, né? É a criança que vive no dentista, né? Então, carrega, assim, para a vida inteira vários problemas, alteração de fala. Então, não é só propriamente na respiração, mas é na formação do corpo de uma forma geral. Tem vários benefícios, mas só de melhorar o sono e a comida Exatamente, já melhorou assim, demais. Melhorou a vida da criança, dos pais, né? Porque realmente é muito triste, assim, a mãe chega desesperada, né? Meu filho não dorme bem, ele não tem um sono reparador, ele acorda à noite o tempo inteiro, então, assim, é muito ruim. Você pensa bem, a criança às vezes tá uma semaninha resfriada, a gente já passa um aperto, já dá uma dor no coração. Imagina uma criança que tem a vida inteira assim, né? Isso não é normal, não pode ser normal. E não vai ser bom para ela. Exatamente. Milene, pra gente fechar a nossa conversa, e as crianças que têm muito sangramento nasal, o nariz sangra muito? Isso, é uma época do ano agora também que dá bastante, né? Primeira coisa, é importante a gente dizer que no nosso nariz a gente tem vários vasos sanguíneos, né? Muitos mesmo, nessa região aqui do septo que divide o nariz no meio, né? Tem vários vasos sanguíneos. Quando um vasinho desse rompe, vai escorrer, extravasar o sangue. Sim. E isso assusta, né? Mas é comum isso acontecer. A principal causa de sangramento na infância é principalmente o tempo seco. O nariz seco, o tempo seco. Então, tanto é que é só prestar atenção. Quando muda a estação, às vezes a criança começa a sangrar. É bem típico, assim, parece que é uma regrazinha. A principal causa é tempo seco. Outra causa também é manipulação, né? Cutuca demais. Cutuca, criança, às vezes, dedinho lá, eles vão se descobrindo, né? E gostam de ficar com o dedinho. Então, é muito sensível, muito frágil, rompe um vasinho daquele sangue. São as principais causas. Claro que existem causas mais importantes, assim, e mais graves, algumas lesões, né, tumorais e tudo mais, mas são bem a minoria que, claro, em qualquer sangramento nasal, você tem que levar ao otorrino para avaliar. Esse examezinho da filmagem do nariz, que é muito tranquilo de ser feito, já consegue nos dar um norte. E o que a gente tem que fazer quando sangra o nariz? Primeira coisa, hidratar, né? Mostrei um dos hidratantes nasais aqui, gelzinho, ou o próprio soro fisiológico comum, líquido também. Ter rotina de hidratar o nariz. E aí, sangrou o nariz, o que a gente faz? Até para adulto também, não só para criança. A gente senta, abaixa a cabeça. Não é levantar, né? Todo mundo tem a mania de levantar a cabeça. Mas levantar a cabeça é pior, porque o sangue, ele vai escorrer para a garganta, né? E aí tosse, dá náusea, dá vômito, você vai engolir o sangue, é muito pior. Então, é melhor o sangue sair do que entrar, né? Então, a gente já fala isso. Sentou, abaixa a cabeça. Abaixou a cabeça, o que para sangramento, seja em qualquer parte do corpo? Compressão, né? Então, você tem que comprimir, né? O nariz, não é só o lado que sangra, os dois lados, nessa parte molezinha do nariz, comprime e fica pelo menos uns 5 minutos, com a cabeça baixa e comprime o nariz, apertando mesmo. Não adianta também parar para ficar dando aquelas olhadinhas, não, né? Você tem que esperar ali pelo menos uns 2 minutos para poder comprimir, porque se você ficar assim toda hora, não vai parar. Então, apertou o nariz, comprimiu, ficou mesmo 5 minutos, pode também ali, com calma, pegar uma compressinha gelada, um gelinho ali envolvido, né? Para ajudar, coloca aqui, para poder estancar esse sangue mesmo, fazer essa compressão. A maioria, assim, grande maioria dos sangramentos para só com isso, vai resolver.
Se não resolver e ficar persistente, aí realmente tem que ir no pronto atendimento. Mas a maioria dos sangramentos são benignos, são vasinhos aqui do septo mesmo. Alguns casos precisa de fazer uma cauterização com um ácidozinho ou um cautério ali no consultório mesmo, aqueles vasinhos mais salientes e resistentes ali. A gente pode fazer também, é bem tranquilo. Mas a melhor forma é a prevenção, que é principalmente com a lavagem nasal ou os umidificantes nasais. Achei ótimo. Bom saber disso tudo. Isso mesmo. Milene, então, a gente fica por aqui. Espero ter outras oportunidades de outros assuntos. Eu acho que a questão das adenoides, as amígdalas, elas sombram por aí. Isso, tem muito o que falar, né? A gente tem muita coisa para falar delas. Mas muito obrigada pela presença, amei você aqui. Eu também. E espero poder te chamar de novo também. Com certeza. Participar Eu mais. que queria agradecer, foi muito legal. Eu falei assim, gente, tem tanta coisa pra falar. Será que a gente falou tudo? Será que falta alguma coisa? Mas sempre falta alguma coisa, mas eu espero ter contribuído um pouquinho de informação no dia a dia, de uma forma prática também, para todo mundo, sim. né? Nada muito técnico, porque é o dia a dia que faz a diferença. E queria agradecer você pela oportunidade, pedir para vocês seguirem lá o nosso canal, Otorrino em Casa. A gente tem o Instagram, @Otorrino em Casa, o YouTube também, Otorrino em Casa, e tem o meu Instagram, que é doutoramilene.otorrino. Muito obrigada. Arrasou. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.